Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E a aula de hoje vai ser sobre as maiores dificuldades que os meus alunos encontram quando estão fazendo pães. Qual é a sua maior dificuldade ao fazer pães de fermentação natural? Na aula de hoje eu vou responder um monte de dúvidas que vocês colocaram na caixinha de perguntas no meu stories do Instagram. Essa aula então foi co-criada com os meus seguidores e os meus alunos. Estou muito feliz em poder ajudar e hoje a gente vai responder, eu vou responder o máximo de perguntas que eu conseguir. Quem sabe a sua não está no meio? Só tem um jeito de você saber, se você ficar aqui até o final, não é mesmo? Aproveitando, se você tá no YouTube, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisado ou avisado quando eu entrar ao vivo ou quando eu postar novos conteúdos. Eu posto conteúdos diariamente no meu YouTube e no meu Instagram. Se você estiver no Instagram, você também pode já deixar um coração aí, coloca um coração aí que eu quero ver seu coração. Você pode fazer um comentário, fala pra mim qual é a maior dificuldade que você tem ao fazer pães de fermentação natural. E você pode apertar esse aviãozinho de papel que tem aí embaixo na tela do Instagram e mandar essa aula agora para o seu melhor amigo ou para a sua melhor amiga que gostaria de aprender mais sobre pães de fermentação natural, né? Conteúdo bom é para ser compartilhado, igual pão, não é mesmo? Então, se você for minha aluna ou meu aluno, coloca aí hashtag aluna ou aluno. Aluno de quê, Ana? Eu tenho um curso online que se chama Love Bakes, que eu tenho vários alunos que me acompanham aqui. São os meus alunos mais aplicados, mais engajados e que querem aprender. Se você é meu aluno e está aqui, você está de parabéns. Quanto mais você estudar, melhores sairão os seus pães. Vou começar já respondendo aqui algumas dúvidas. Caneta e papel na mão. Sabe? Por quê? Porque eu vou falar muita coisa aqui e você pode esquecer tudo que eu falar. Então, em vez de ficar tentando lembrar aqui, ó, na cabeça, escreve aqui, ó. Escreve, porque quando a gente escreve, ajuda na retenção do conhecimento. Quando eu vou fazer qualquer curso, desde criança, quando eu estava estudando na escola e até hoje, quando eu vou fazer algum curso, quando eu estou estudando alguma coisa nova para mim, eu sempre pego uma caneta e escrevo. Enquanto o professor está falando, eu estou lá escrevendo, porque isso ajuda a reter o conhecimento na minha cabeça, tá bom? Pergunta aqui da Débora. Tenho dificuldades em entender os sinais da massa para saber o que ela precisa. Vamos lá. Débora, não se preocupe assim em ter que entender os sinais da massa de primeira, né? Você vai começar a observar a massa. Às vezes você não vai saber o que você está observando. Se você está começando agora, você às vezes nem vai saber o que você está observando. E tá tudo bem. Mas o importante é você desenvolver o hábito de observar a sua massa ao longo do tempo. Desde a hora que você mistura a farinha com a água, depois quando você acrescenta o fermento, ao longo das dobras, durante a modelagem, né? Depois quando ela vai fermentando, quando você coloca no forno, quando você vai cortar a massa, né? Você tem que observar, você tem que sentir essa massa nas suas mãos, você tem que ver que sinais que ela está te dando. Por quê? Porque aí com o tempo e com a experiência e com conhecimento, tá? Se você estudar e aplicar, você vai aprender muito mais rápido do que você ficar só experimentando sem conhecimento. Mas se você observar, se você treinar você mesmo a observar a massa, independente se você sabe o que observar ou não, com a repetição você vai ver o que acontece com ela a cada etapa do processo, né? Então você quer entender os sinais da massa para saber do que ela precisa, aprenda a olhar para ela, né? Quando você tem conhecimento, então você vai aprender a olhar e vai entender melhor esses sinais. Onde você adquire conhecimento? Aqui no meu Instagram, no meu YouTube. Você vai ter um monte de conteúdo. Eu posto diariamente conteúdos gratuitos, vídeos curtos, vídeos longos, faço aulas ao vivo gratuitas,
coloco postagens com fotos e explicações. Quando você estuda e adquire conhecimento, na hora da prática, você vai saber melhor o que você vai fazer, tá? Então, o que eu te recomendo? Estude os conteúdos que eu publico. Olhe o meu canal do YouTube. Se você estiver no Instagram e não conhecer meu canal do YouTube, vai no meu canal do YouTube e você vai achar centenas de vídeos. E se você estiver no meu YouTube e não conhece o meu Instagram, vai no meu Instagram que você vai achar um monte de post. E ainda vai ter aula ao vivo 2 vezes por semana, segunda e quinta, 11 da manhã, não é mesmo? Então, não tem desculpa. Como que você entende os sinais da massa? Observa a massa e estuda, tá? Se você for aluno do meu curso online, repete as aulas do curso, assiste as aulas várias vezes e usa essas aulas aqui como complemento, tá bom? Conteúdo você tem à disposição. Agora é aprender a observar a massa e praticar. E anota tudo que você observar para das próximas vezes você comparar as suas anotações e aí você vai encontrar similaridades quando você for fazendo pão, tá bom? Então vamos lá. Próxima. Gostaria que explicasse um pouco mais sobre as proporções. Bom, estou achando que você está falando das proporções do fermento. Fermentos são várias proporções de alimentação, né? Você pode alimentar na proporção 1:1, que é uma parte de isca, uma de água, uma de farinha. Você pode alimentar na proporção 1:2:2, 1:2:3, 1:4:4, 1:5:5, 1:10:10, 2:1:2. Enfim, você pode alimentar em várias proporções. O que importa é a que você mais gosta e a que melhor se encaixa com a sua agenda. O seu fermento vai se adaptar às proporções que você alimentar. Então você tem que observar do que ele mais gosta e do que você mais gosta. Cada proporção vai te dar um tempo diferente de fermentação, né? Então se você alimenta com muita isca, o fermento vai fermentar mais rápido. Se você alimenta com pouca isca, ele vai demorar mais. Os tempos dele, você que conhece, e o tempo do seu fermento depende da atividade de fermentação dele, se ele é forte, se ele é fraco, depende se está calor, se está frio, depende do tipo de farinha que você alimenta, da quantidade de água que você usa em relação à farinha. Tudo isso vai influenciar nos tempos do seu fermento. Para você saber mais, eu tenho vídeos no meu canal do YouTube que eu falo sobre proporções de fermento. É só você dar uma fuçada no meu canal, Ana Risso Love Bakes, que você vai achar vídeo específico sobre as proporções do fermento. Tem muitos detalhes, tudo explicadinho aos pouquinhos para você, tá bom? Com trigo nacional, conseguimos fazer alvéolos de respeito? Eu não estou conseguindo. Vamos lá. Sim, você consegue fazer alvéolos de respeito com farinha de trigo nacional, desde que você saiba usar essa farinha. Então, você primeiro tem que usar farinhas de boa qualidade, não é com qualquer farinha absolutamente que você vai conseguir bons alvéolos, mas com boas farinhas você consegue, mesmo sendo farinhas nacionais e mesmo sendo farinhas fracas, com um teor menor de proteína. O que mais interessa é você saber como usar essa farinha, tá? No meu curso online, eu explico para os meus alunos e ensino a eles como usar farinhas desde as mais fraquinhas até as mais fortes, todas nacionais, tá? Então, se você não sabe e tem interesse em aprender, talvez você possa entrar no meu curso, talvez você queira entrar no meu curso. Não é a farinha que vai te dar alvéolos maravilhosos. Você pode ter a melhor farinha do mundo. Se você não souber usar sua farinha, se você não souber hidratar, manipular e não souber deixar fermentar adequadamente, você não vai ter alvéolos na sua massa. Não interessa se você está usando a farinha mais forte ou a farinha mais fraca do mundo, tá? O que você precisa é de conhecimento e método, tá? Se você for minha aluna e não estiver conseguindo ter alvéolos ainda, eu recomendo que você estude as aulas do curso novamente, repita as aulas. Quanto mais vezes você assistir às aulas, mais você vai aprender e muita coisa que estiver passando batido. Por quê? Porque você não tem ainda a experiência para ouvir aquilo, né? Quanto mais vezes você ouvir, mais você vai descobrir no que eu estou falando nas aulas do curso. Não adianta só assistir uma vez, fazer uma receita uma vez, tá? Se você é aluno do Love Bakes, você precisa assistir as aulas várias vezes e repetir as receitas quantas vezes você precisar até você chegar no resultado que você quer. O mais importante, em vez de ficar focando em alvéolo, foca no seu aprendizado.
foca no seu entendimento da massa e da fermentação. Quanto mais você entender sobre isso, melhores serão os seus resultados e eventualmente você vai ter os alvéolos que você tanto sonha, tá? Alvéolo não é mágica, alvéolo vem a partir de método, a partir de conhecimento e familiaridade com a massa e com a fermentação, tá bom? Dificuldade em saber quando terminou a primeira fermentação. Olha só, a primeira fermentação ela precisa fazer o quê? Ela vai estruturar a massa de pão, ela vai fermentar, né, a massa de pão, que antes era uma mistura de farinha e água. Ela, ao longo da primeira fermentação, vai transformar, vai adquirir sabor, vai adquirir aeração, acho que é, né? Ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai adquirir glúten, estrutura. Para quê? Para segurar os gases na hora de assar, né? Para formar uma casca crocante. Então, para você saber quando que a sua massa está pronta para terminar a primeira fermentação, você tem que aprender primeiro a observar a massa, né? Olha para ela, vai sentindo essa massa ao longo das dobras. E existem algumas dicas que eu posso te passar para você aprender a observar ao longo da primeira fermentação. Primeira coisa, quando a massa está chegando no ponto aí de modelar, ela já não está tão grudenta nas suas mãos mais. Ela já aumentou em volume, tá? Ela já é uma massa coesa, uma massa lisa, sabe? Uma massa que apresenta bolhas, tá? Quando você faz a última dobra antes da modelagem, quando chega na hora da modelagem, você olha, já tem algumas marquinhas de dobra ali rolando, né? Você tem umas marcas de dobra que não saem depois do tempo, mostra o que? Estrutura. Se a sua massa não espalha no bowl demais, se ela tá mais coesa, significa também estrutura, né? Fermentação, ela já tá com estrutura suficiente para quê? Para segurar a sua forma. Então, essas são algumas formas que você pode, algumas dicas que você pode se utilizar para observar na sua massa, para saber que ela está pronta para a modelagem, tá bom? A gente não modela massa grudenta, que não fica parada em pé, que fica espalhada, que fica grudando na mão, grudando no bowl, que não tem bolha. Se a gente modelar essa massa, a gente vai ter um tijolão, um panquecão na nossa mão, né? Então você tem que esperar a massa fazer o que ela precisa fazer, você precisa esperar ela fermentar adequadamente e estruturar para que você possa modelar, tá? A modelagem marca o fim da primeira fermentação. Minha maior dificuldade é na divisão da massa para fazer pães menores. Obrigado. Então, a divisão da massa, ela é feita antes da pré-modelagem, né? Antes da modelagem, você tem que dividir a sua massa. Então, você lá fermentou uma quantidade grande de massa, que a gente chama de fermentação em bloco, e aí chegou a hora de dividir, né? Para você dividir a massa, a dica que eu dou é, primeiro saiba quanto de massa você tem. Então, se por exemplo, você tiver lá 4 quilos de massa, como é que você vai saber quanto de massa que você tem? Olha na sua receita, soma os ingredientes. Se você medir os ingredientes corretamente, você vai ter mais ou menos aquele peso ali da receita, tá? Se você mediu incorretamente, aí é outra história. Você pode fazer também é ter o peso do container onde você vai colocar a massa. Você já tem esse peso anotado em algum lugar. E aí você pesa, né, a massa dentro do container ali na sua balança e aí você subtrai o peso do recipiente. Quando você faz isso, você tem o peso da sua massa, o peso total da massa. E aí o que você faz? Você já sabe, você fala, beleza, eu tenho aqui 4 quilos de massa e eu quero fazer pães de 500 gramas. Então, quantos pães você vai ter? Fala pra mim aí, escreve aí nos comentários. Se eu tenho 4 quilos de massa e eu preciso fazer pães de 500 gramas, quantos pães, quantas massas eu posso dividir? Pega lá, 4 quilos e aí você divide por quanto para você ter pães de 500 gramas, gente? 4.000 gramas dividido por 500 gramas dá quanto? 8. Isso aí, pessoal. Então você vai dividir a sua massa em 8 partes. Você vai fazer a primeira divisão. Quando você vai dividir, a primeira é no olhômetro mesmo. Você vai falar, eu acho que aqui tem 500 gramas. Então você vai lá cortar, põe na balança, aí você vai observar o volume. Aí se faltar uma quantidade, você vai colocar mais um pouquinho.
se tiver muito, você corta o pedaço em excesso. Aí você vai falar, é mais ou menos desse tamanho, 500 gramas de massa. E aí na próxima você vai prestar mais atenção na hora de cortar, e aí você vai cortar, né, para não ficar cortando em retalhos a sua massa. Se você ficar cortando ela em um monte de pedacinho, essa massa vai perder a estrutura que foi construída durante a fermentação, certo? Então você vai tomar esse cuidado, e aí aos poucos você vai adquirindo a habilidade de quase que acertar, ou acertar mesmo, né, com base no olhômetro ali, coloca na balança com delicadeza, e aí você vai dividindo a sua massa. E aí você faz uma pré-modelagem leve e deixa a massa descansar um pouco, porque você vai manipular essa massa, né? Então deixa ela descansar um pouquinho, e aí depois você vai fazer a modelagem final dessa massa, tá? A sua dificuldade de divisão da massa, ela é normal. Todo mundo tem dificuldade de dividir a massa, mas com a prática essa divisão vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então é você pensar no espaço que você tem, né? Você fala, eu tenho esse espaço aqui, então eu vou dividir a massa nesse espaço, aí vou colocá-la ali. Você pensa antes de fazer, né? O pão, ele nos ensina a planejar, ele nos ensina a parar, observar. Então, antes de você cortar a sua massa, você olha se está tudo no lugar certo, você tem um espaço limpo para você fazer a divisão, para você fazer sua pré-modelagem e para você deixar a massa descansar um pouquinho. E aí você vai aos pouquinhos dividindo a sua massa, tá bom? Então é isso, tá bom? Oi, Ana, eu queria saber por que meus pães não têm pestana, alvéolos e às vezes ficam batumados. Essa pergunta é da Tereza. Então, Tereza, olha só, porque provavelmente você não está hidratando a sua massa adequadamente, não está fermentando adequadamente, talvez não esteja manuseando adequadamente, né? Então eu recomendo que você estude, entenda quais são as melhores formas de fermentar, de manusear, de hidratar, e pratique bastante, anote o que você está fazendo, compare anotações, né? Controle a temperatura da sua massa, não encha sua massa de água. Pão abatumado, eu não sei qual que é a palavra certa, né? O pão pesadão, ele acontece por falta de fermentação, por excesso de hidratação ou falta de hidratação e falta de fermentação, né? Ele acontece por falta de manipular a massa corretamente, mas na maioria das vezes, na minha experiência, é pão pouco fermentado e muito hidratado, tá? Se você tá tendo um pão desse, é porque você não tá hidratando, fermentando e manuseando a sua massa adequadamente, e para isso você precisa de conhecimento e prática. Você tem que aliar as duas coisas, tá? Não adianta pegar receita aí na internet e achar que você vai aprender alguma coisa, você não vai. Você precisa estudar, buscar fontes de conhecimento sólidas, né? Se você tá aqui no meu canal, você tá no lugar certo, porque aqui tem muito conhecimento compartilhado. É só você estudar o material que eu disponibilizo gratuitamente para você no meu canal e praticar. Aos poucos você vai melhorando uma coisinha de cada vez. Lembra, a cada fornada um aprendizado, tá bom? Como que eu sei que o meu levain tá pronto para fazer pão? Então, seu fermento tem que estar com muitas bolhas, ele tem que crescer, né? Pelo menos duplicar em volume, um tempo previsível, né? Dependendo da proporção dele, ele vai duplicar em volume mais rápido, dependendo da proporção, ele vai duplicar mais lentamente, né? Pelo menos duplicando e bem bolhudo, com muita atividade, né? Quando você põe a colher assim, ele tá cheio de bolhas. Você pode também pegar com delicadeza, pegar um pouco desse fermento numa colher e aí você pode colocar num pote de água. Você faz um teste de flutuação do seu fermento, chama floating test em inglês. Esse teste de flutuação mostra que ele está também pronto para usar no pão. Esse teste de flutuação não é a única forma de você ter certeza, porque muitas vezes, dependendo da forma que você pega o fermento com a colher e joga na água, ele não flutua, você acha que ele tá ruim e na verdade ele tá bom, né? Então o que eu recomendo mesmo é que você conheça os tempos do seu fermento, observe bastante bolhas no seu fermento e que ele já tenha te dado bons resultados. Se ele já te deu bons resultados, ou se ele está fermentando o pão, significa que ele está forte, né? Você precisa conhecer quanto tempo que ele demora a partir do momento que você alimenta até o momento que ele chega no pico, né? Que é o ponto mais alto, o volume maior que ele chega antes de começar a cair. Você tem que conhecer esse tempo e observar bolhas e eventualmente ele vai estar bom para você fazer pão. Se ele for um fermento bebezinho,
aí eu recomendo que ele tenha esse ciclo, né, de chegar ao pico, cair, chegar ao pico, cair, um ciclo previsível, né, que ele demore mais ou menos o mesmo tempo a chegar no pico, todas as vezes que você for alimentando. Aí você sabe, olha, ele já está estabilizado, porque ele chega no pico mais ou menos no mesmo tempo. E se ele é um fermento mais maduro, aí sim, você já tem que conhecer os tempos dele e observar todas as bolhas irregulares, quando você pega com a colher, aquele tanto de bolha, e ele tem que ter te dado bons pães em algum momento, né? Aí você sabe que ele tá bom. Tem muitos vídeos no meu YouTube detalhando, né, como que o fermento funciona, se ele tá bom, se ele não tá, um fermento bombadão versus um fermento fraco. Isso é só você procurar. Você vai achar no meu canal do YouTube dezenas de vídeos mostrando e explicando o ciclo do fermento natural, tá bom? Se você é aluno do meu curso, dentro do curso também tem um monte de aula, tanto teórico quanto prático, sobre o fermento natural, tá? Eu quero saber exatamente a hora de levar o pão ao forno. Eu também. Então, olha só, essa pergunta da Rose, hein, Rose? Então, olha só, exatamente, não tem jeito, sabe? Assim, eu já estudei nesse mundo aí com padeiros mais experientes, mais tops do mundo. E ninguém tem certeza absoluta da hora que vai colocar o pão no forno. Você estima, com base em conhecimento e experiência, a hora de colocar a sua massa no forno, né? E você testa, você vê se você coloca um pouco antes ou um pouco depois, o que vai acontecer, né? Agora, saber exatamente o minuto para colocar a massa no forno, isso aí eu não consigo te responder, tá? Você pode, se a sua massa estiver em temperatura ambiente, já modeladinha, esperando para entrar no forno, você pode ficar observando o aumento em volume, você pode ver as bolhas que vão dando na massa, você pode encostar assim com a sua mão assim na massa e ver que ela tá ficando mais mole, né? Ela não tem tanta resistência, tá? Se você aperta o seu dedinho assim na massa, ela volta lentamente, pode deixar um leve buraquinho, isso chama teste do dedo, em inglês chama poke test. Você pode fazer todos esses testes e observar esses sinais, mas o melhor de tudo é você experimentar, tá? Você coloca uma massa um pouco antes, vê como é que ficou. Ah, não, ficou muito dura, casca muito dura, miolo muito duro, não gostei, não cresceu direito, isso aqui. Você fala, nossa, a massa precisava fermentar mais. Aí você coloca a massa no forno um pouco mais tarde, aí você fala, ó, essa aqui eu já gostei, a casca ficou mais fina, o miolo ficou mais leve, menos úmido, gostei desse tempo. Aí você fala, vou deixar mais tempo ainda. E aí você vê até o ponto de colapso, até o ponto que a sua massa, na hora que você vai colocar assim na panela, por exemplo, ela espalha toda. Normalmente uma massa que espalha toda já passou do tempo de fermentação, já está desestruturada, por isso que ela fica toda espalhadona. Então, o único jeito de você saber exatamente a hora, né, é você ter muita experiência, conhecimento, ter testado bastante e praticar a mesma receita, buscando sempre manter as mesmas condições de massa na medida do possível. E aí sim, para aquela receita, para aquela fórmula, naquela temperatura ambiente, aí aquela massa está pronta em tanto tempo, né? Por que você acha que padeiros profissionais têm uma receita específica ali para aquela massa específica? Eles não ficam mudando toda hora a farinha, mudando a receita, mudando isso, mudando aquilo. Eles desenvolvem uma fórmula, aperfeiçoam aquela fórmula e fazem aquela fórmula repetidamente, todo dia. É aquela mesma fórmula. Por quê? Porque eles têm alguma forma de ter previsibilidade, dadas as condições de ambiente, dadas a fermentação, né, a temperatura, ao forno e tudo mais. É uma forma deles terem um pouco mais de previsibilidade, tá? Significa que eles sabem 100% exatamente o momento no segundo que é para pôr a massa no forno? Não. Muitas vezes eles olham para a massa, eles estão acostumados a fazer essa massa, fazem todo dia, eles falam, nossa, essa massa precisa de mais tempo de fermentação. Ai, meu Deus, passou do tempo de fermentação. Isso acontece. Ninguém sabe tudo, tá? Eu tô falando isso por experiência, né? Eu já vi isso ao redor do mundo com grandes padeiros, né? Eu já fiz estágio em algumas padarias, eu já estudei com grandes padeiros aí ao redor do mundo e todos eles têm essa questão de falar, será que essa massa tá pronta? Deixa eu testar, deixa eu observar, deixa eu ver. Na minha experiência, é assim que a gente aprende que a massa tá pronta. Não é olhando no relógio, não. Se
Se você ficar só olhando no relógio, você vai fazer massa que está pouco fermentada ou fermentada demais. Por quê? Porque o ambiente muda, as condições do ambiente mudam. E é por isso que eu falo, se você ficar olhando o relógio, ficar pegando receitinha na internet, achar que só a receita vai te trazer um bom pão, não vai. Você não sabe as condições de ambiente daquele padeiro, você não sabe a temperatura, a hidratação adequada para aquela farinha que ele usou, tá? Você não sabe a potência do fermento dele, você não usa o mesmo forno que ele, então você precisa ter conhecimento do todo e usar o seu instinto e a sua base de conhecimento para você experimentar e ver qual que é o ponto ideal para o forno da sua massa, tá bom? Minha maior dúvida, organizar o tempo, Roseli. Legal, Roseli. Então, você realmente precisa organizar o seu tempo, né? Se você não tem nenhum tipo de treinamento, se você não tem, né? Se você nunca fez um curso, se você nunca se aprofundou, né? A organização do tempo vai ficando bem mais complicada, né? Para você que está aí começando a fazer pão. Então, se você quiser cortar um belo de um caminho, eu recomendo que você se especialize, assim, vamos dizer assim, se capacite. Faça um curso para você entender a organização do seu tempo. Como que a gente organiza uma massa para fazer pão? Como que a gente prepara o nosso fermento? Como que a gente planeja a nossa agenda para a gente não ficar 2 horas da manhã lá esperando a massa para poder colocar na geladeira? Isso a gente precisa o quê? De se capacitar. Treinamento. É isso que você precisa. Se você for descobrir sozinha, aí você vai ter que ficar anotando. Você não sabe nem se você está fazendo, né, as coisas seguindo um método correto. Mas se você tiver, então, assim, é aquela coisa, é tudo si, né? Eu recomendo que você anote seus tempos, anote tudo que você faz, e aí você vai vendo as médias, os tempos médios das coisas. E aí, para sua cozinha, para o seu ambiente, para a sua farinha. E aí, você vai começando a descobrir um padrão, né? Mas se você toda vez que for fazer pão, você fizer de um jeito, usar uma receita diferente, usar uma farinha diferente, colocar um tanto de água diferente, não controla a temperatura da massa, você faz, tá calor, sua massa fica quente, tá frio, sua massa fica fria, você não sabe controlar a temperatura da massa, você não sabe fazer uma série de compensações que são necessárias para você ter um mínimo controle do tempo, você vai sofrer muito. Tá? Por isso que eu recomendo que você se capacite e que você faça um treinamento, né? Um curso. Eu, por exemplo, ofereço um curso por isso, porque eu quero trazer para as pessoas aquilo que eu não tive lá quando eu comecei a fazer pão. Eu demorei muito a aprender, porque eu ficava muito no achômetro, eu comprava livros caríssimos, e os livros não te dão o que você precisa, né? Então, assim, eu estudava, eu quebrava a cabeça, eu conversava com amigos, a gente ficava sempre achando as coisas, e aí eu falei, o quê? Eu vou começar a me capacitar. Aí eu comecei a viajar, eu tive essa oportunidade, esse privilégio de viajar pelo Brasil e pelo mundo para estudar mesmo, para me capacitar, para eu melhorar os meus processos, adquirir mais conhecimento, e aí eu comecei a dominar melhor o assunto. Nunca a massa de pão. Eu não domino massa de pão, não. Eu não tenho essa pretensão de dominar nada em termos, né, de dominar organismos vivos. Eu apenas gerencio a massa de pão dentro da melhor das minhas habilidades, né? Então eu uso as minhas habilidades, a minha experiência, o meu conhecimento que eu fui adquirindo com o tempo, né? E aí eu tento gerenciar a minha massa de pão da melhor forma. A maioria das vezes, graças a Deus, eu acerto, algumas vezes eu erro, consigo corrigir, tá tudo bem, todos podemos errar, mas o mais legal é que quando você tem conhecimento, você consegue tentar corrigir alguma coisa também, sabe? Então, assim, o conhecimento vai te dar mais segurança para você fazer um pão melhor, tá? E isso não é só para pão, é em tudo na vida. Quando a gente está inseguro, quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, o que a gente faz? A gente tem que buscar conhecimento. Como Francis Bacon falava, conhecimento é poder, tá bom? Então, recomendo que você se capacite para você aprender a gerenciar melhor o seu tempo, tá bom? Que horas coloco o recheio no pão? Boa pergunta, Sandrinha. Então, para você colocar o recheio no pão, tem vários momentos, tá? Por exemplo, se você estiver sovando o pão numa maceira ou numa batedeira, recomendo uma maceira. Tá lá sovando o pão,
No final da mistura, no final da sova, você pode acrescentar o recheio delicadamente e desligar. Não é ficar lá sovando com o recheio não, que você vai destruir sua massa. Mas você pode fazer isso. Se você não estiver sovando, porque o pão de fermentação natural longa, na verdade, ele não necessita sova, né? Então, se você estiver fazendo na mão, aí eu recomendo que o glúten da sua massa já esteja melhor desenvolvido, tá? Então, depois da mistura, você faz lá a primeira dobra, aí já vai ter tido assim um tempo para descanso, para desenvolvimento de glúten. Aí na primeira dobra você põe um pouquinho do recheio, na segunda dobra você põe outro pouquinho do recheio, na terceira dobra você põe outro pouquinho do recheio. Essa é uma forma de você rechear um pão respeitando a estrutura da sua massa. Uma outra forma é usando uma técnica que chama laminação, que você abre a massa, né, na bancada, você espalha o recheio sobre essa massa e aí você dobra e modela a massa. Essa é uma outra forma de rechear, tá bom? E se você está usando uma farinha mais forte e fez uma leve sova manual ali na mistura, você viu que o glúten tá legal, tá desenvolvido, você pode colocar o recheio ali na primeira dobra ali, ou até durante o finalzinho ali daquela sova, você já pode colocar o recheio delicadamente, tá bom? Vai depender muito da sua massa, né, da estrutura do glúten da sua massa. Para garantir, eu recomendo que você coloque ao longo das dobras, tá? É a forma que eu recomendo que você faça, porque aí você vai pôr um pouquinho de cada vez e não vai desestruturar tanto sua massa. Porque se você não souber fazer a laminação, né, eu até ensino os meus alunos a fazerem a laminação, que é uma opção muito legal de rechear, né? Mas se você não souber fazer, ou estiver inseguro ou insegura, você pode fazer nas dobras. Se você tiver uma grande quantidade de massa e não der para fazer a laminação, porque você tem uma quantidade de massa muito grande, aí você pode fazer nas dobras tranquilamente e espalhar, e ao longo das dobras o recheio vai ficar bem espalhadinho, né? Algumas pessoas colocam o recheio bem na hora da modelagem, eu não recomendo que se faça isso, tá? Por quê? Porque muitas vezes quando você coloca o recheio na hora da modelagem, vai ficar com um bolo de recheio assim no canto da massa e o resto da massa não vai ter recheio. Não recomendo, tá? Então essas são as minhas recomendações. Minha maior dificuldade para fazer pão é a paciência. Não foi um ou outro só que colocou isso aqui não, eu tô vendo várias pessoas que escreveram paciência. Olha, vou contar para você uma coisa. Se você já reconheceu que a falta de paciência é uma das suas maiores dificuldades para fazer pão, isso é maravilhoso. Antes, eu falava para as pessoas assim, se a pessoa chegava falava assim para mim, não tenho a menor paciência, nem não tenho paciência não, sou muito impaciente, aí eu falava, então você não pode fazer pão de fermentação natural não. Eu falava isso para as pessoas, sabe? Hoje eu falo ao contrário. Se você é impaciente, se você não tem paciência de esperar, se você não gosta de errar, se você não admite os seus erros, o pão de fermentação natural é para você. Se esse pão apareceu na sua vida, aprenda com ele. Quando você sentir impaciência, quando você começar a culpar professores, se for meu aluno ou minha aluna e já me culpou, falar, culpa dela, ela não me ensina, não sei o quê. Olha, vou te falar por experiência própria. A culpa, não é culpa, mas a responsabilidade de tudo que a gente faz é nossa, tá? Então, o pão vai nos ajudar a trabalhar a nossa autorresponsabilidade. Ele vai ajudar a trabalhar a nossa autopercepção. E você vai, se você já observou que você não tem paciência para fazer pão, é mais um motivo para você insistir em aprender a fazer esse pão, porque você vai treinar a ter paciência, né? E quando você perceber que com o tempo, né? Não é instantâneo, porque isso é os apressadinhos. O apressadinho fala, não vou aprender não, eu sou muito paciente, não consigo fazer. Cara, se você já percebeu isso, você já tá no metade do caminho, já tá andado. Você já viu que você é impaciente. Isso é lindo. Muitas vezes os impacientes não percebem que são impacientes, sabe? Não percebem que são intolerantes. Então, se você já percebeu isso é lindo. Então, agora você vai falar, beleza, então eu vou treinar minha paciência. E aí você vai treinar a sua paciência. E você vai ver que esse treinamento de paciência vai ajudar, não é só você a fazer pão, não. Vai ajudar você como um todo, na sua vida, nas suas relações com as pessoas, na sua relação com o mundo, com o que acontece com você. Porque a paciência é uma belíssima virtude que pode ser treinada, pode ser desenvolvida, e o pão nos ajuda a desenvolver essa virtude,
que é a paciência, né? Por que você acha que eu tô falando isso? Porque eu era uma pessoa extremamente impaciente, né? Eu ainda tenho que treinar minha paciência para muitas coisas, mas eu era assim. Eu quando era pequena, gente, eu lembro, meu pai chegava e falava assim, come isso aí que você vai ficar forte. Aí eu ia comer e eu ficava olhando pra ver se meu braço já tava forte. Eu ficava lá, será que eu vou ficar forte? Já que eu já fiquei forte? Eu era assim, sabe? Então assim, eu sempre fui super, super mega impaciente. E o pão me ajudou muito. Eu queria acertar de primeira. Quando eu voltei a fazer esse pão, era um pesadelo. Mas aí eu deixei esse desafio desse treinamento da paciência. Eu falei, não, vou aprender. Aí a persistência, né? Não é insistência, não é teimosia. É a persistência, ela superou a impaciência, né? E foi simplesmente maravilhoso para mim, né? E me ajudou a construir muitas outras coisas na minha vida pelo aprendizado da paciência ao fazer pão, tá? Hidratação correta da massa. Essa é uma grande dúvida, né? Então, para você saber a hidratação correta da massa, você precisa testar a hidratação dessa massa com o quê? Testando, misturando um pouco de farinha com um pouco de água, né? E vendo a quantidade de água que essa farinha aguenta, tá? Você não pode tacar um tanto de água de uma vez numa farinha que você não conhece, que muitas vezes você vai ter o quê? Uma sopa de pão, um sopão, né? Você vai hidratar a sua massa incorretamente, tá? Então eu recomendo que você teste a sua farinha, que você coloque um pouco de água, espere, veja o que acontece. Espera lá meia hora, vê o que acontece com aquela farinha. Pega lá 100 gramas de farinha, 60 gramas de água, mistura e vê o que acontece. Aí se a massa tá muito dura, muito difícil de manusear com aqueles 60 gramas de água, você fala, nossa, eu podia ter colocado um pouco mais de água, né? E aí coloca mais um pouquinho de água ali, né? E aí você vai testando a capacidade de absorção de água daquela farinha, tá? E aí aí você fala, beleza, então hoje eu vou pegar essa receita aqui, que eu tô com uma farinha tal que eu nunca usei, vou colocar menos água. Aí você faz um pão. Aí você vê se ficou bom ou não, se ficou pesado, se não ficou, se a massa ficou fácil de manusear, se ficou muito grudenta, muito... Aí você fala, nossa, acho que eu pus muita água, acho que eu pus muito pouca água. Aí você muda na próxima vez, põe um pouquinho mais ou um pouquinho menos, depende, até você encontrar a hidratação adequada para aquela farinha que você está usando. Farinha não é tudo igual, inclusive no meu YouTube e no meu Instagram tem vários vídeos explicativos sobre farinha. Eu recomendo que você assista, você vai aprender um tanto. Também tem vídeo sobre hidratação, tá? Então recomendo que você assista também esses vídeos específicos sobre hidratação e sobre farinha. Você vai aprender muito. E aí isso vai te ajudar, né, a observar sinais específicos para você hidratar sua massa adequadamente, tá? Não existe você falar assim, essa farinha aqui é exatamente esse tanto de água que essa farinha aguenta. Isso não é verdade, porque a mesma farinha pode aguentar mais água ou menos água dependendo da forma que você lida com ela, dependendo da forma que você hidrata essa farinha, dependendo da umidade, tá? Dependendo se está muito seco, muito frio. Tudo vai depender. Você não tem como você especificar exatamente a hidratação para todas as farinhas. Você pode falar, essa farinha aguenta muita água, essa farinha aguenta pouca água. Isso você pode fazer, mas você não tem como falar exatamente quanto de água uma farinha vai aguentar, porque num dia ela pode aguentar mais água do que no outro. Vai depender de muitos fatores, tá bom? Pouco salto de forno, pão não doura, mesmo assando na panela. Então, pouco salto de forno, seu pão pode estar muito fermentado ou pouco fermentado, muito hidratado, tá? Então ele perdeu estrutura, também pode ser, tá? Você precisa usar um método adequado e estudar para você entender o que pode estar acontecendo na sua massa. Eu tenho vídeos detalhados que explicam assim, 10 motivos do pão tijolão, 10 motivos do pão panquecão, por que esse meu pão não cresce no forno, como melhorar o salto de forno do meu pão. Procura esses vídeos no meu YouTube, no meu Instagram, que você vai encontrar. É mais fácil procurar no YouTube, tá?
Então eu recomendo que você busque esses vídeos no meu YouTube e lá você vai sentar, você vai anotar um monte de coisa que você vai poder fazer para melhorar o salto de forno, tá? E me parece, né, o pão não doura, né? Então assim, você ou não fermentou essa massa adequadamente ou você fermentou essa massa demais, tá? Muitas vezes quando a gente fermenta a massa demais, aí isso pode acontecer, o pão não doura ou tá? O seu forno não tá na temperatura correta, tá? Isso pode acontecer também. Ou a sua panela não tá vedando direito, tá? Então o vapor escapa, seu pão não consegue crescer e não doura. Por quê? Porque um pão que não tem vapor o suficiente ali no começo, ele não vai dourar, sabe? Então assim, são vários os motivos de um pão não dourar, né? E não crescer. Então eu recomendo que você assista esses vídeos meus no YouTube, você vai encontrar talvez os motivos aí do seu pão tá dessa forma, tá bom? Pão chicletudo, muitas vezes é o que? Hidratação inadequada para a farinha que você usou, fermentação insuficiente, tá? Normalmente esses dois juntos, às vezes apenas a fermentação insuficiente já vai te dar um pão chicletudo, pesadão, pão tijolão, né? Então você precisa entender como hidratar a sua farinha e como fermentar a sua massa adequadamente, tá? E o forno também precisa estar regulado, mas o mais importante, eu acho que de tudo é a fermentação, tá? Fermentação inadequada, pão tijolão, tá? Eu quero um pão que tenha pestana, eu não consigo pestana. Gente, antes de você conseguir pestana, você tem que aprender a fermentar a sua massa adequadamente, hidratar a sua massa adequadamente, modelar adequadamente, cortar da melhor forma para você obter uma pestana, tá? A pestana é um resultado de uma sucessão de acertos, tá? E às vezes você tem uma pestana que simplesmente porque a sua massa está estruturada demais, e modelada com muita atenção, você vai ter uma pestana, mas isso não significa que o seu pão vai ficar bom, não. Então o que eu ia fazer? Se eu fosse você, eu desencanava da pestana, desencana da pestana, rimou, né? Desencana da pestana e foca no método, foca no seu trabalho, foca na fermentação adequada do seu pão, na hidratação adequada, no manuseio adequado, né? Na temperatura adequada de forno. Foca nisso tudo e a pestana eventualmente vem. Normalmente a gente tem pestana quando uma massa está bem estruturada, né? E com a tensão, com a modelagem feita com a tensão suficiente e com um corte feito no ângulo e na profundidade suficientes para que ela possa abrir, né? Então quando a massa abre, a pestana levanta. E também tem o formato do pão, né, que normalmente é um pão ovalado, ele tende a dar uma pestana melhor quando você faz um corte único e profundo no ângulo correto, mais ou menos 45 graus, tá? Então tem toda uma mecânica aí que tem que ser seguida também para você ter uma pestana. Mas não é simplesmente fazer um corte, você tem que hidratar adequadamente, estruturar adequadamente, fermentar adequadamente, modelar com a tensão suficiente para na hora da pestana sair, ter pestana. O seu forno tem que ter vapor suficiente, temperatura adequada, tá? Então assim, tudo isso vai trazer uma pestana, mas eu não focaria na pestana, eu focaria no aprendizado, eu focaria na evolução, na melhoria do meu método, tá bom? E eventualmente a pestana vai chegar, tá? Muitas pessoas falando aqui de fermentação, muitas pessoas escreveram assim: minha maior dúvida de todas é a fermentação. Se a sua maior dúvida de todas é a fermentação, significa que você precisa observar mais a sua massa e estudar um pouco mais sobre a fermentação e os fatores que afetam a fermentação, tá? Você tem que entender como que o calor afeta a fermentação, como que o frio afeta a fermentação, como que a farinha que você usa afeta a fermentação, como que a água que você usa vai afetar a fermentação, como que o seu fermento afeta a sua massa, né? Os tempos do seu fermento, a força do seu fermento, né? A potência, não é nem força, a potência do seu fermento, né? Se você usa farinha integral ou branca, o que que acontece, tá? São vários os motivos que vão afetar a fermentação de um pão. E são vários os sinais que a massa dá quando ela está bem fermentada ou mal fermentada.
Por exemplo, uma massa mal fermentada gruda na sua mão, não cresce, fica com um miolo pesadíssimo, sem nenhuma estrutura definida, tem uns buracões assim no meio, que a galera acha que é alvéolo e não é, chama miolo de tolo, né? Essa é uma massa que não fermentou direito, uma massa que você vai cortar, a casca é grossa, né? Uma massa bem fermentada tem um miolo leve, cheio de alvéolinhos, maiores, menores, sabe? Uma casca que é crocante, mas que não é muito grossa. É grossa, mas não é muito. Tem uma cor maravilhosa, né? Um sabor delicioso. Então, para você entender de fermentação, você precisa de base de conhecimento, não é receita. Você precisa de base de conhecimento, de método. Você precisa aplicar esse método sucessivamente. Você precisa anotar o que você faz e repetir receitas, tá? Quando você faz tudo isso em conjunto, você vai adquirindo conhecimento a cada fornada. E aí você vai evoluindo e entendendo um pouco mais sobre a fermentação. Saber sobre o corte, porque o pão abre embaixo. Eu acho que eu entendi. Às vezes seu pão rasga, né? Na parte de baixo ali. Isso pode acontecer. Por que isso acontece? Provavelmente na hora que você fez o seu corte, você não fez esse corte profundamente o suficiente, né? Você tem que fazer um corte mais profundo. Por quê? Porque o pão tende a abrir no local de menor resistência. Então, se você faz um corte mais profundo, ele tende a abrir aonde você fez o corte. Se você não faz um corte profundo, se você faz um corte bem rasinho, a massa vai tender a abrir, a explodir aonde ela está com menor resistência, mais frágil. Então, muitas vezes o seu pão vai rasgar aonde ela tem menor resistência. Esse é um dos motivos, né? Então eu recomendo que você observe o seu corte e veja se ele está profundo o suficiente para que o pão cresça, né, e abra aonde você cortou e não em outro lugar, tá bom? Tem uma pergunta aqui: quando o fermento cresce e baixa, não dá para fazer pão? Tem que alimentar e esperar crescer de novo? Eu recomendo que sim. Se você usar um fermento que já passou do ponto de fermentação, você vai colocar no seu pão um fermento que não tem uma atividade muito grande de fermentação, que já não está tão estruturado mais, porque ele passou do ponto. Então a massa do fermento, que vai ser agregada no pão, mais ou menos 20% em relação à quantidade de farinha, essa massa vai estar desestruturada, o que vai afetar a estrutura da sua massa. O fermento vai estar mais ácido. Quando você coloca uma carga muito ácida na sua massa de pão, você vai ter efeitos colaterais, né, positivos e negativos. Então, isso pode, para quem está começando, isso pode atrapalhar. Pessoas experientes conseguem pegar um fermento que passou do tempo e fazer pão porque elas são experientes. Elas têm conhecimento de lidar com uma massa de um fermento que está sendo feita com um fermento que passou do ponto. Mas se você está começando agora, a melhor forma de você garantir o sucesso do seu pão é usando um fermento que está no pico de fermentação, tá? Que está no ponto máximo, que está lá cheio de atividade, cheio de bolha, não tem uma carga ácida muito grande, né? E que vai ter um grande número de micro-organismos para ajudar na fermentação da sua massa. Então, sim, na minha opinião, na minha experiência, eu recomendo que você alimente novamente, espere ele crescer. Quando ele chegar no pico, você use para fazer seu pão, tá bom? Meu fermento é metade farinha branca e metade farinha integral. Posso passar para branca? Pode. Você pode converter o seu fermento. Para você fazer isso, você vai fazendo aos poucos, tá? Então, em vez de vocês falar, beleza, hoje eu alimento ele 50% branco e 50% integral, e do nada eu vou mudar ele para farinha branca. Pode ser que ele sinta. Então, eu recomendo que você comece a mudar. Então, você vai aumentar o percentual de farinha branca e diminuir o percentual de farinha integral aos poucos e ver como que ele reage. Agora, se a farinha branca que você estiver usando for uma farinha branca muito industrializada, muito refinada, fraca, com baixo percentual de proteína, pode ser que o seu fermento sinta. E se ele sentir, aí provavelmente você vai ter que mudar a sua farinha branca por uma orgânica, por uma farinha mais forte, que tenha mais nutrientes para esse fermento, tá? Então você tem que ver o que você vai conseguir. Ou então, por exemplo, se a sua farinha branca for uma farinha muito fraquinha e você tinha lá um fermento 50% integral, a farinha integral absorve mais água do que a farinha branca. Então você vai provavelmente ter que diminuir um pouco a quantidade de água do seu fermento para ele ter estrutura suficiente para crescer.
né? Porque senão ele vai ficar muito aguado e ele não vai crescer direito, tá? Isso é para farinhas muito fracas, farinhas, né, dessas de supermercado, bem fraquinhas, tá? Então você tem que fazer adaptações. Às vezes não é só converter. Se você estiver usando uma farinha muito fraca, você vai precisar diminuir um pouco a água ou trocar a farinha branca para uma de melhor qualidade. Beleza? Gostaria de saber a razão das várias proporções do levain. Por que não usar sempre a proporção 1-1-1? As proporções do levain vão determinar o tempo que ele vai demorar para fermentar e chegar ao pico, tá? Para que você faça um pão. E também, dependendo da proporção, ele tem 100% de hidratação ou ele não tem 100% de hidratação. Então você vai definir, né, a característica do seu fermento e o tempo de fermentação dele com base na proporção. Para você acertar a sua agenda e para você não ficar lá dependendo lá da hora do seu fermento, muito pelo contrário, para você controlar o seu fermento, para ele fermentar na velocidade que você quer ou que você espera, é melhor você mudar a proporção de acordo com a sua agenda. Para você saber mais, eu recomendo que você procure no meu YouTube vídeo sobre proporção de fermento, tá? Conhecer o meu fermento é a minha maior dificuldade. Uso farinha Vilma para alimentar, às vezes ele desenvolve. Eu não usaria, eu usaria uma farinha com mais nutrientes. As farinhas Vilma, elas são muito refinadas, elas são farinhas assim para fazer bolo, para fazer biscoito, sabe? Elas têm lá algumas coisas agregadas nelas, mas assim, cara, eu usaria uma farinha de melhor qualidade para cuidar do meu fermento natural, tá? Preferencialmente uma farinha orgânica, uma farinha de alta proteína, sabe? Porque ela vai ter aí mais nutrientes para favorecer o crescimento do seu fermento. Mas se a Vilma for a única que você tiver, então usa a Vilma, mas aprenda a usar a Vilma. Talvez diminua um pouco a quantidade de água para o seu fermento ter um pouquinho mais de estrutura, né? Coloca num lugar mais quentinho para favorecer aí a multiplicação das leveduras. Enfim, dá uma misturadinha ali com uma farinha integral, porque a farinha integral tem mais nutriente, então vai garantir que o seu fermento tenha nutriente, tá? Gostaria de saber por que as minhas cascas ficam duras demais e muito grossas. Queria uma casca mais fina. Então, isso é sinal de pouca fermentação e tempo de forno em excesso e talvez falta de vapor no seu pão. Então você precisa fermentar seu pão adequadamente, tá? Você precisa cuidar do tempo de forno do seu pão para ele não ficar muito tempo dentro do forno desnecessariamente. Quanto mais tempo ele ficar no forno, mais dura vai ficar a sua casca, né? E você tem que ver se você está assando esse pão numa panela bem tampadinha, se você estiver assando numa panela, ou num forno que você consegue fazer vapor, né? E isso vai ajudar você a ter um pão que tem uma casca mais fina, mais gostosa, crocante, né? Vamos dizer assim, mas não é grossa, que você não vai conseguir mastigar, né? A fermentação e o forno tem tudo a ver com a casca do seu pão, tá bom? Qual a forma de assar os pães caso não tenha panela de ferro? Olha só, não é forma. A gente assa o pão na panela de ferro porque quando a gente tampa a panela de ferro, o que acontece? Vira um forno dentro do nosso forno, tá? A panela de ferro é mais quente que o nosso forno. E ela vai segurar o vapor que sai da massa do pão, ela vai segurar esse vapor dentro da massa do pão, dentro da panela. E quando ela segura esse vapor vai ajudar a proporcionar o salto de forno, vai umedecer a casca, vai ajudar também depois que o vapor sair, depois que o pão ficar pronto, vai ajudar a ter uma casca com uma cor bem bonita, uma casca brilhante, né? Crocante, não muito grossa. Por isso que a gente usa a panela. Tá? Se você faz um pão de cada vez ou 2 pães de cada vez, eu recomendo fortemente que você invista numa panela de ferro, que você pode ter resultados maravilhosos, como os dos fornos profissionais. Se você não tem uma panela de ferro, você não precisa de uma forma. Você pode assar o seu pão, por exemplo, numa pedra, né, tipo pedra de pizza. Você pode colocar a pedra de pizza pré-aquecer para ela ficar bem quente e colocar a sua massa nela, ou nessas placas de metal, placa de aço, né? Você pode assar em cima dessas placas também, essas chapas. Inclusive tem uma marca muito legal que chama Na Chapa Brasil, que você pode entrar em contato com eles, que eles vendem uma chapa muito legal de metal e você pode assar seu pão nessa chapa, mas você vai precisar fazer vapor no seu forno para que você tenha um bom salto de forno, uma casca brilhante, colorida, bem crocante, né? Douradona.
tá? Então, se você está assando um pão rústico, você precisa de vapor e de um forno muito quente. Você não precisa de forma, tá? Ah, não, gente, essa eu tenho que colocar, Regina. Com você ensinando é difícil ter dificuldade. Que fofa! Adoro, adoro. Obrigada, bonitinha. Minha maior dificuldade é ver meu pão tipo uma bola e não um panquecão. Seguinte, você precisa estruturar a sua massa adequadamente. Então você precisa hidratar a sua farinha adequadamente. Você precisa fermentar a sua massa também pelo tempo ideal. E o tempo ideal vai depender da temperatura ambiente, da fermentação da sua massa, da farinha que você está usando, né? Depende de vários fatores. Você vai precisar entender a fermentação da sua massa. E aí você vai precisar também modelar a sua massa adequadamente, fazer uma segunda fermentação aí num ponto legal e ter uma alta temperatura de forno com vapor. E aí o seu pão não vai ficar um panquecão. Normalmente o pão panquecão é um pão que não tem estrutura, ou que fermentou tão pouco que não tem estrutura mesmo, vira um panquecão. Na maioria das vezes o pão panquecão é um pão que fermentou demais, que passou do ponto de fermentação. Então ele vira um disco voador, ele cresce, colapsa e aí ele vira um disco voador, né? Ele colapsa em cima dele mesmo. Então, nessa hora você tem que deixar a sua massa fermentar um pouco menos. E o jeito de fazer isso é estudando e praticando. E anotando o que você faz para você poder analisar depois e ver o que você errou e o que você acertou, tá? Sinto dificuldade de entender o que errei na massa. Muito boa essa dificuldade. Quando você não entende o que você errou, é porque você ou não tem conhecimento de base, ou não fez pão o suficiente, ou vive mudando de receita, ou não anota nada que você faz, ou todos, ou outros. O que você tem que fazer? Se você não sabe onde você errou, você tem que começar do começo, que é adquirindo conhecimento, tá? Você tem que entender sobre farinha, sobre os ingredientes do pão, sobre o fermento, sobre os fatores que afetam a fermentação. Você tem que ter um conhecimento de base. Depois você precisa repetir. Você tem que escolher uma receita boa, de boa procedência, bem formulada, e aí você vai fazer essa receita várias vezes. E aí você vai anotar tudo que você faz, tá? Você também tem que ter um fermento forte. Se você não tem um fermento forte, o fermento é 50% do seu pão. Então você tem que conhecer o seu fermento e ter um fermento muito forte. E aí você tem que aprender a observar a sua massa ao longo do tempo, tá? Se você não observar a sua massa, só ficar olhando no relógio, você também vai ter uma dificuldade muito grande de entender aonde você está errando, tá? Você está muito preocupado com os tempos prescritos nas receitas e menos preocupado com o que está acontecendo na sua massa, tá? E essa questão de você entender o que você errou, essa mistura do conhecimento com o conhecimento aplicado, que é a prática, né? Com a repetição, que é um dos fundamentos do aprendizado, né? E com a questão de anotar para revisar depois, isso tudo junto vai te ajudar a eventualmente começar a entender o que pode ter dado errado. E aí você vai buscando, né, elaborando hipóteses, falando, beleza, então da próxima vez eu acho que eu vou deixar fermentar mais. Ou não, acho que da próxima vez eu vou deixar fermentar menos. Nossa, estava muito quente. Sabe, você vai começar a tirar conclusões do que você fez, depois que você olha as anotações do seu processo. Se você tem acesso a conhecimento, estude, pratique esse conhecimento, repita. É assim que você vai melhorar. Não existe resposta mágica, não existe receita mágica, tá? Existe conhecimento e prática aliada ao conhecimento, repetição e muita persistência e estudo, tá? Tudo isso tem que ser feito com muito amor. Você tem que amar o que você está fazendo, né? Você tem que buscar os pequenos acertos. Eu estava conversando com alguns alunos, né, nesses últimos dias, e eu percebo assim alguns perfis de alunos. Percebo alunos que são extremamente impacientes, alunos que são extremamente dedicados, mas que não valorizam o que eles estão fazendo. E tem os alunos que são persistentes, que sabem que o que eles estão fazendo é um processo, que tem plena consciência de que hoje não ficou tão bom, mas não tem problema, porque ele vai estudar mais e ele vai persistir. Esse cara é o cara que vai ter mais sucesso, que vai fazer os pães mais lindos, porque ele tem persistência, ele não vai desistir e ele valoriza
cada etapa do aprendizado. Ele enxerga a própria evolução e ele entende que ele precisa melhorar. Os apressadinhos vão desistir, porque eles vão perder os pequenos detalhes que vão fazer a diferença, tá? E a galera que é super esforçada, mas que também não valoriza o próprio aprendizado, essa galera um dia vai desistir também, porque eles estão buscando uma perfeição que não existe e estão esquecendo de olhar que os pães e que os resultados deles já estão ótimos e que eles têm que apenas observar os detalhes que precisam ser melhorados, mas nunca esquecer que eles precisam valorizar cada fornada e cada aprendizado, porque eles já estão indo muito bem. Não existe pão perfeito, tá? E você não vai fazer o melhor pão da sua vida de primeira. Você vai aprender a fazer o melhor pão da sua vida aos poucos, a cada fornada, a cada hora que você senta e estuda e aplica aquele conhecimento que você adquiriu. É assim que você vai aprender a fazer o pão dos seus sonhos. E eu queria agora, né, que você também colocasse para mim, sem julgamento, anota. Se você não quiser compartilhar, não tem problema, mas anota aí num papel. Se você quiser compartilhar em comentário, você pode. Qual desses três é você? Você é impaciente? Você é persistente, sabe que você vai melhorar a cada fornada? Ou você é o cara que já está fazendo belíssimos pães, mas nem olha para os seus resultados e esquece de aproveitar e se apaixonar pelo processo? Qual deles é você? Quando você sabe qual deles você é, fica muito mais fácil de você melhorar, sair de um para ser o outro, tá? Ou falar, beleza, eu sou persistente, eu sou o cara que aos pouquinhos eu erro, mas eu vou aprender e eu vou melhorar cada dia um pouco mais. Obrigada, pessoal, boa semana e até a próxima aula. Tchau!